Se Deus assim permitir, sobre o assunto da ira e mansidão. Mansidão versus ira. E eu convido os irmãos a fazer uma breve recapitulação. Eu vou tentar sobrevoar rapidamente para os irmãos se conectarem ao assunto que tratamos, né? Mansidão versus ira. Nós falamos que a mansidão é uma das características do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, verso 22. A mansidão, ela não quer dizer fraqueza e nem covardia. Então a mansidão que Cristo opera em nossa vida não significa que a pessoa ela é fraca, ela é covarde, né? Ela não reage às situações. Pelo contrário, ao invés dela reagir na carne, ela reage no Espírito Santo. Então ela age do jeito que Deus quer, com a mansidão. E a mansidão, ela expressa com firmeza, mas com amor. É possível fazer essas duas coisas. O amor não significa a ausência de firmeza, frouxidão. O amor quer dizer que é firme nos princípios, mas que ao mesmo tempo é cheio de graça, né? Então, falamos disso, falamos que a mansidão, ela tem uma atitude ensinável. A pessoa amansada pelo Espírito de Deus, ela entende que ela não sabe de tudo e que ela pode e deve aprender. Não tem lugar para o orgulho ou para a autossuficiência, mas ela entende que Deus sabe de tudo e que ela precisa aprender, né? Nós já falamos disso. Nós já falamos que a mansidão, ela deve estar presente na defesa da nossa fé. Mesmo quando você vai falar com alguém que crê diferente, que discute com você sobre as suas convicções, você ainda pode falar com mansidão com essa pessoa. Não quer dizer que você não pode aumentar o tom. Isso aí tem muito a ver com retórica também, né, irmão? Se você falar monotonamente com a pessoa, daqui a pouco a pessoa está dormindo, né? Mas se você falar com entonações, pontos altos, pontos fracos, destacar, mostrar paixão nas suas palavras, não quer dizer ira, né? Mas aqui você deve defender a sua fé com convicção, expressa inclusive no seu tom de voz. Mas isso não vai em oposição à mansidão. A pessoa mansa, ela consegue se expressar com firmeza, mas sem alterar ou sem expressar a ira, né? Sem ter o sangue nos olhos e sair machucando, né? Nós falamos que a mansidão, ela faz parte da disciplina. Paulo, ele disciplinou os irmãos e ele até falou que ele poderia estar presente na igreja em Gálatas 6:1, né? Em Gálatas 6:1, Paulo fala que devemos lidar com pessoas que estão em erro com mansidão. Então, quando você vai disciplinar alguém, você deve agir com mansidão. E quando você vai instruir as pessoas que estão erradas, também com espírito de mansidão. 1 Coríntios 4:21. E Paulo falou para Timóteo, um novo pastor, né, que que agora assumiria uma igreja, ele falou: olha, instrua com mansidão aqueles que resistem. Então, olha para você ver, a qualidade da mansidão está presente em todo lugar. E nós demos 2 exemplos aqui da Bíblia sobre mansidão. Quem eram homens mansos na Bíblia? Moisés. E quem mais? Abraão. E todos esses homens que podem ter características de mansidão, né? Eu vejo até Daniel, né? Daniel, José, podia estourar, falar: estou revoltado pela injustiça. Não, eles confiaram em Deus, né? Agora, um que foi perfeito, que não falhou em nenhum momento, quem? Jesus. E ele falou, né? Jesus mesmo disse: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Moisés foi o homem mais manso de todos os homens da terra, mas ele falhou. Ele era um exemplo muito bom, mas não era perfeito. Ele era o melhor exemplo humano, mas não era perfeito. Jesus, pelo contrário, foi o exemplo perfeito da mansidão. Então, por isso que nós crescemos na fé cristã à semelhança de Cristo, né, irmãos? À semelhança de Jesus, que é manso e humilde de coração. E nós começamos a falar da ira.
que é o oposto da mansidão. A ira errada e a ira correta. Não é errado ficar irado. O errado é ficar irado da forma errada. E muitos de nós temos que reaprender ou aprender o que significa a ira correta e a ira errada. Um conselheiro cristão, né, ele disse: a ira injusta ou errada, ela busca os objetivos de direitos pessoais, ela é centrada no eu, ela nunca se satisfaz e ela se expressa quando ela não consegue o que ela quer. Então a pessoa irada, ela geralmente é por isso aqui, né? Não conseguiu o que ela quer, ela explode, né? Explode. Eu dei um exemplo clássico aqui da criança mimada, ou até mesmo o pedinte do semáforo. Já viu o pedinte do semáforo? Chega com um sorriso para você: ô meu amigo, meu colega, aí pede uma coisa e você não dá, aí quase que chuta o seu carro, sai xingando todo mundo. Vai, puxa, era meu amigo há um segundo atrás, não tem o que ela queria. Aí você vê o coração de fato. Mas nem todos. Eu tenho um pessoal de semáforo que é muito camarada, né? Hoje mesmo, né? O cara conseguiu vender um negócio por uma fortuna para nós. Não uma fortuna, deu 3 paçoquinhas por R$5. Eu falei: acho que está meio irreal esse valor aí, mas pegou. E ele foi muito camarada. Mas geralmente, quando não se quer o que busca, aí explode, aí revela a ira. E a ira errada, injusta, ela é basicamente uma expressão do egoísmo. Uma das obras da carne. Alguém abre em Gálatas 5:20? Gálatas 5:20. Se você já abriu, pode ler em voz alta, por gentileza. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Essa palavra iras, ela vem do grego tumos, que quer dizer ferocidade, indignação, paixão, né? Essa ira, ela conota a ideia de alguém respirando com dificuldade. Viu? Quando você está fora do controle, você fica até ofegante. Você fala: não vou aguentar. Por isso que eu tenho que contar até 10, 100, 1000, né? Fico pensando aquele cachorro raivoso, né? Os meus cachorros, quando sentem, o cachorro sente de longe as coisas, que está vindo um outro cachorro lá no começo da rua, ele já começa. Eu penso, às vezes a gente age assim dentro da gente, né? Uma situação que liga o gatilho na nossa vida, né? Então essa ira é esse respirar ofegante, com ferocidade. Ela se refere a um súbito acesso de raiva. Não é um acesso constante de raiva, é algo assim que explode, né? Explosivo. É quando perde a paciência. Você pode ser até uma pessoa controlada, mas chega certas coisas ou certas situações fazem você perder a paciência. Quem pode levantar a mão que tem coisas que te tiram do sério? E às vezes essas coisas não são nem coisas óbvias, são coisas que te trazem uma memória de algo que te machucou ou te machuca, e aquilo ninguém está vendo, você está vendo, porque na sua cabeça aquilo está tudo se armando ali, né? Aí de repente você se explode e ninguém sabe por que você se explodiu, né? Então é quando você perde a paciência e se torna incapaz de controlar a raiva. Por que está explicando tudo isso, pastor? Eu sei o que é raiva, eu sei o que é ira. Bom, é bom definir as coisas, né? Algumas más companhias da ira, geralmente a ira vem acompanhada de algumas coisas: confusão, rompimento e até morte. Até morte. Você ouve a respeito de morte acidental. A pessoa caiu no buraco, morreu, foi atropelada, alguém não viu, atravessando a rua, foi lá, atropelou, puxa, né? Mas geralmente a morte premeditada, logicamente, ela começa com a ira. Então, geralmente ali você vê essas companhias, a confusão, pessoa irada, ela causa confusão, porque ela não enxerga a realidade, ela tem aquele olhar de caçador, né? E presa. Ela foca naquilo e ela causa muita confusão ao redor, ela não vê as consequências,
Depois que ela viu, ela já gritou, já derrubou tudo, já fez o escarcéu. Rompimento, porque depois disso ela quebra relacionamentos. A ira, ela causa isso, até a morte, como eu acabei de falar. O primeiro assassinato da Bíblia foi quem mesmo? Caim, matou Abel. E você acha que a palavra ira na causa do assassinato, você consegue achar a palavra ira? Abre lá em Gênesis 4, 6. Gênesis 4, 6. Se você abriu, lê para nós, por gentileza. Gênesis 4, 6. E o Senhor disse: pode ler aqui. O Senhor disse a Caim: porque te iraste, e porque descaído o teu semblante. Muito bem. Então, Deus falou, porque Deus conhece o coração. Ele falou: por que você ficou irado? E por que descaiu o teu semblante? Quer dizer o quê? Até a fisionomia dele mudou, né? Ele ficou abatido e triste. Por quê? E Deus falou: se você fizer bem, você vai ser aceito, né? Então ele não tinha feito bem. Ele fez uma oferta que, o que dá a entender pelo contexto, foi uma oferta medíocre, uma oferta com motivação errada. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, mais ou menos esse sentimento que você está tendo aí, esse desejo que você está tendo aí, que Deus sabia onde que ia dar, né? Que ia acabar em morte, né? Olha, começou com a ira e terminou com o assassinato. Você tem que dominar isso aí. Que responsabilidade, né? A responsabilidade humana que sobre um pecador, logo de cara, vai ser totalmente sua a culpa pelo pecado que você não está dominando no seu coração. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e matou. Então não é sério esse assunto, irmãos? Não é sério? É muito sério, né? Então falar sobre a mansidão e a ira é algo muito sério. Jesus mesmo disse, né, que o significado do não matarás vai muito além do ato físico, começa com a ira no coração. Então, se nós temos uma ira no coração, nós já assassinamos a pessoa, só não está concretizado, né? Mas nós já até imaginamos o que vai ser, né? A pessoa, quantas pessoas assassinam as outras por causa de uma ira não resolvida? Ele assassina com rompimento de relacionamento, muitas vezes. Não converso mais com fulano, eu viro as costas, né? Eu atravesso a rua, se estiver lá eu vou do outro lado, né? Então você já matou a pessoa dentro do seu coração. Isso é tão assassinato quanto o assassinato físico, e isso é pecado. Então devemos lidar com a nossa ira, Olha o que diz Tiago 1,19. Alguém lê para nós? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser irado. Muito bem. E dê o 20 também, irmã, por favor. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira é ineficaz para solucionar problemas. A ira não soluciona problemas. Ela é um álcool na fogueira. Não é água na fogueira, ela é álcool na fogueira. Ela é ineficaz para apaziguar. Ela dá um senso de vingança, um senso de saciação que é ilusório. Você vê isso até em filmes que não são cristãos, né? Ou você vê pessoas lidando com vingança. Eu vou lá, vou me vingar porque a pessoa fez um mal para o meu pai, para o meu irmão, então eu vou lá fazer justiça. E geralmente a pessoa mais sábia, mais antiga fala: você não vai resolver o problema. E eu falo: puxa, não é nem cristão o filme, mas a realidade é ilusão de que você vai se vingar e vai resolver. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É ineficaz. A ira justa, por outro lado, irmãos, olha aqui, nós já falamos disso um pouco, né? É uma ira que nós temos porque Deus colocou em nós um senso de justiça, um senso de certo e errado, e com base nos seus padrões, e a imagem de Deus em nós,
que agora está corrompido, no ser humano caído, né, que está corrompido por causa da queda, ela traz essa ideia de nos iramos com coisas erradas. O problema é que nós nos iramos com as coisas erradas ao nosso ver, que é deturpado. Então, geralmente nos iramos contra uma injustiça minha, contra pessoas que não me dão atenção, pessoas que não me ouvem, pessoas que não me elogiam, pessoas que me prejudicam, enquanto que o que deve nos causar a ira deve ser o que causa em Deus a ira. Ofender o caráter de Deus, ou magoar ou ofender a outra pessoa, né, que são criados à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Outro irmão ou irmã, leia para nós. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito bem. Então, aqui esse versículo está até dando permissão para nós irarmos. A ira pode chegar até um certo ponto, e passou dali, ela já é pecado. E é muito difícil lidar com isso, irmãos. Devemos tratar logo no começo. Não quer dizer que se você ficou irado ou indignado com uma situação, você já pecou. Já pequei, deixa eu ver, já estou indignado. Não, às vezes você está indignado por algo que ofende a Deus, né? Você vê ali, por exemplo, você está andando na rua, você vê uma mulher atravessando, você vê dois bandidos chegando e roubando a bolsa dela, e se você falar que aquilo não te causa nada, tem alguma coisa errada com você. Essa indignação com uma injustiça, né? Pessoas oprimindo a outra, fazendo coisas erradas, é isso que eu estou falando que é implantado no nosso coração por Deus. Agora, o que fazemos com isso aí que pode ser o problema, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, quando tivermos a ira, irmão, devemos lidar com ela o mais rápido possível. Foi alguém que me ofendeu? Conversa, acerta com ela logo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa passar o dia, não deixa o sol se pôr, né? Aí tem alguns que são literais e falam, foi de manhã que me ofendeu, então eu tenho até meia-noite para ficar curtindo essa irazinha, né? E fica ali, né, comendo pipoca e, que legal, né? Estou brincando, mas a ideia aqui, irmãos, é imediatamente, o mais rápido, não deixa passar. De acordo com Romanos 12, Deus, né, é aquele que faz justiça, e Ele vai vingar toda e qualquer injustiça, né? Se vocês abrirem lá em Romanos, capítulo 12, vamos basicamente finalizar esse tema aqui. Romanos 12, versículo 19, tá? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a mim, que está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Eu recompensarei, diz o Senhor. Deus, Ele não é cego, irmãos. Se um pecado nos afeta, imagina como afeta a Deus, que conhece as intenções do coração e as repercussões do pecado. Aí no versículo 20, o irmão Nivaldo que já leu, pode continuar o versículo 20 e o versículo 21, por gentileza. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a receita de Deus através do apóstolo Paulo para com pessoas que nos causam a ira ou que nos instigam a ira, qual que é? Vingança? E aqui não está nem falando, irmãos, de pessoas próximas e amadas, porque você sabe que até dentro do casamento surgem atritos, né? Pessoas que se amam, pessoas que fizeram votos, né? Eu te amarei até o fim da vida, mas às vezes surgem faíscas, né? Não está falando de pessoas que se amam e devem se amar, está falando de inimigos, pessoas que levantam a bandeira, eu sou contra você, eu penso diferente de você, se eu tivesse oportunidade eu te eliminaria, sabe? Inimigos. O cristianismo, irmãos,
ao contrário de qualquer outro sistema, tem essa ideia, esse paradigma, que essa ideia que parece contraditória, de você, ao invés de seguir a tendência natural de vingança, exterminar os diferentes, você trata eles com amor. Olha para você ver que coisa. Se o teu inimigo tiver fome, você faz o que com ele? Dá-lhe de comer. Puxa vida. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Geralmente a nossa vontade está com fome. O que a gente pensa? Está com fome? Hã? Pode falar, irmão Beto. Dá um pastel para ele, né? Dá um pastel com queijo podre, tá vendo? Com chumbinho. A carne, irmãos, você não precisa fazer um curso de vingança, aí já nasce sabendo. Essas coisas interessantes, né? Criancinha faz maldade sem se ensinar para ela, né? É prova de que Deus está certo mesmo, né? Natureza pecaminosa. E o adulto é mais sofisticado, né? Então a gente se vinga, a gente não ajuda, a gente, se pudesse, prejudicaria. Mas aqui, ó, se o teu inimigo tiver fome, você vai lá e dá para ele comer. Dá para beber. Porque fazendo isso amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que será que é isso, irmãos? Alguns podem até entender. Eu vou botar fogo na cabeça do meu inimigo. É isso mesmo, né? Então é isso que eu quero. Não é essa a ideia, irmãos. É a consciência, né? Consciência. Você vai causar no coração da pessoa um sentimento de remorso ou culpa que ela não teria de outra forma. E o objetivo, irmãos, é fazer com que ela entenda que ela está errada, não você. E mostrar que você está refletindo a Deus, a um Deus que perdoa os seus ofensores, né? Romanos, o próprio livro de Romanos fala 5:8, não é isso? Romanos 5:8. É isso que diz lá, vamos lá. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo fez isso por ingratos, pecadores, ofensores, pessoas que negaram a Ele, quanto mais os seguidores de Cristo fazer com inimigos, né? Pessoas que por ignorância e por serem usados por Satanás estão fazendo o que estão fazendo. Pessoas por pecado estão ofendendo a Deus e os que são de Deus, né? Se o teu inimigo tiver fome, faça isso. A ideia das brasas, irmãos, é um antigo costume egípcio, em que uma pessoa que queria mostrar contrição pública, ela carregava uma panela de brasas vivas sobre a sua cabeça. As brasas representavam a dor ardente de uma vergonha e culpa. Quando os crentes amorosamente ajudam seus inimigos, isso deve trazer vergonha a tais pessoas por seu ódio e animosidade. É como se falar assim: você me odeia, o ódio não vai resolver o problema, e eu vou te mostrar o que resolve o problema. É isso que eu estou fazendo com você. E é exatamente isso que Paulo fala no versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que se resolve conflitos. Não é com vingança. Ao invés de falar mal, ora pela pessoa. Ao invés de deixar o problema, conversa com a pessoa, pede perdão, acerta logo, faça a sua parte. Você não vai conseguir, às vezes, com que a pessoa peça perdão para você, mas você pode chegar nela e falar: vamos acertar aqui. Da minha parte, eu quero acertar essa ira que eu tenho aqui, que me magoou, está me cozinhando por dentro. Me perdoa, porque às vezes eu olho para você com aquele sentimento ruim, mas eu sei que eu te amo, eu devo te amar. Me perdoa por isso. Vamos tentar andar junto aqui? Se a pessoa falar: não dá, tudo bem, você fez a sua parte, mas faça o bem e não pague com o mal. Se a pessoa vira as costas para você, não vira as costas para ela, cumprimenta, olha nos olhos, aperta a mão. Agora você não pode obrigar todo mundo isso, né? Se você vai para um lado, a pessoa vem para cá, você vai para cá, ela vai para lá, você vai ficar até quando nisso, né? Você tenta, né? Você se mostra com as portas abertas. Você não se mostra como uma animosidade, como alguém que está ali para atrapalhar ela, mas alguém que está ali para resolver, para ajudar, né? Então, se ela tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Que a própria pessoa vai falar: puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando agir na carne.
agir na ira. E não é assim que Deus me ensina, não é assim que Jesus nos ensinou. Eu vou resolver do jeito de Deus, vencer o mal com o bem. Eu vou orar pelos meus inimigos. Não foi isso que Jesus falou? Se alguém está nos prejudicando, pega o nome daquela pessoa, Senhor, ajuda, tenha misericórdia, ajuda essa pessoa. Está passando por algum problema financeiro, um problema de saúde, cura, ajuda. Faça isso. Na verdade, isso vai ser libertador, inclusive para você, se você tem barreira com alguém. Deus vai te curar. Interessante isso, né? Porque você não tem que ficar carregando, né? Aquilo te corrói por dentro, é tóxico, né? Machuca, é um veneno. Então você fala, eu perdoo. E vamos andar, e eu vou procurar ajudar no que eu puder. Isso não quer dizer, irmãos, que você vai aceitar até coisas erradas que a pessoa faz. Não, pode continuar fazendo coisa errada que está tudo certo, não é isso. Coisa errada é errado. Você sempre vai reprovar. Mas você tem a capacidade de ir lá para a pessoa e falar, olha aqui, ó, eu estou pronto para a gente poder acertar. Na hora que você estiver pronto, na minha parte já está certo. Na hora que estiver pronto, vamos conversar, vamos orar. Olha para mim, para finalizar, irmãos. Salmo 37, 5. Que outro versículo que veio? Eu não lembrei agora, mas Paulo falou: no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, não é isso? Mas tem coisas que não dependem da gente. Mas no que depender de mim, eu vou procurar. Tem coisa que a pessoa tem que, né? Ela tem que entender o que aconteceu. Mas na minha parte, eu vou procurar ter paz. Salmo 37, 5 e 9. Vamos acabar aqui, irmãos. Okay? O tempo nosso está indo. Salmo 37, 5 até o 9. Olha para você ver algumas palavras-chave desse texto. Tá? Isso aqui, irmãos, nos enche de paz. Quando a gente acha que a gente tem que resolver tudo, a gente fica carregando nas costas conflitos, problemas, desavenças. Confia no Senhor. Olha para você ver o que diz esse texto maravilhoso. 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega, confia. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol no meio-dia. Deus faz isso, irmãos. A gente não tem que fazer com as próprias mãos o que Deus faz perfeitamente. Confia nele, entrega. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Logicamente, é uma promessa aqui, falando também para uma certa herança aqui, que tem significado escatológico também, né? Herança da terra prometida e futura terra, mas a ideia é que Deus abençoa aqueles que nele confiam, e Deus galardoa, Deus cuida das necessidades e dos anseios daqueles que confiam nele. Vamos fazer isso, irmãos, ao invés de nos irarmos. Amém, irmãos? Amém. Aprendamos a fazer isso. Amém? Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor que é um Deus que nos ama, nos ensina. Ajude a, guiados pelo teu Espírito Santo, Pai, sabemos lidar quando estamos com ira, a termos ira, uma ira correta contra o pecado, contra aquilo que te ofende, contra injustiças, mas não queremos resolver com as nossas forças, resolvermos na carne, mas resolvermos biblicamente, Senhor. Dá-nos capacidade, Pai, a fazermos assim. Ajuda-nos a aprendermos, cada um de nós, a começar em mim, Senhor, cada um aqui da nossa igreja, Senhor, a luzirmos Jesus, a brilharmos Jesus nesse mundo em trevas, esse mundo corroído pela ira. No nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. O irmão Dácio pode nos ajudar, irmão Dácio, com os motivos. Antes do irmão Dácio chegar, eu vou só compartilhar